beleza, começou a gravar. É isso aí, pessoal. Essa é a gravação de uma aula de exercícios para o roteiro 7 de análise 2. Não tem abertura porque foi improvisado. E então a gente vai partir para uma revisão, assim, na verdade é um overview do roteiro, os principais resultados, e depois a gente vai fazer 5 exercícios, né? Na verdade os exercícios já estão feitos, a gente só vai analisar a solução deles, tá? Beleza, eu vou aqui colocar aqui no programa aqui, beleza. Já está vendo aqui o roteiro 7, o pessoal entrando aí no sistema, aí ó, é o Alex, já entrou. E é isso, está gravando já, começar agora, deixa eu ir lá apresentar o roteiro rapidão. Parte do roteiro a gente já fez em sala de aula. Acho que talvez ficou uma parte faltando, mas ok. Vamos ali rapidinho revisar. A gente vai definir e trabalhar com o exercício da integral nesse primeiro momento. Aí tem o conceito de partição, né? A gente vai pegar o intervalo, vai dividir em pedaços finitos e vai considerar cada retângulo e vai fazer um monte de continha nesse retângulo, considerando o maior valor da função dentro de cada subretângulo e o menor valor da função. E com isso a gente vai e define a integral superior, que é essa aqui, e define a integral inferior, que é essa aqui. E aí a gente segue na definição, a gente vai falar que a função é integrável, então, quando as duas integrais coincidirem. Então, essa construção aqui, nesse primeiro momento de integração, a gente vai fazer uso dessa construção. Em alguns momentos, a gente vai pegar e vai considerar partições, supremo e ínfimo em cima das partições. Aí tem os exemplos que a gente fez em sala de aula, relação da integração com a área. Vamos lá. A ideia é chegar nos exercícios. Também fizemos esses exemplos. Aqui está a conclusão do conceito de área. E aí a gente vai para a integrabilidade, né? Aí a gente precisa de um pouco mais de teoria, refinamento, né? Um teorema sobre refinamento. Quando você refina, você de certa forma aproxima mais as somas do valor da integral. Então, quando você refina a tua soma inferior, ela é maior ou igual que a soma inferior que você tinha antes do refino, né? E também aqui a superior, quando você refina, você diminui um pouquinho mais, porque a superior você vai aproximando por cima e a inferior você vai aproximando por baixo. Então, quando você refina, você sobe a inferior e desce a superior. Então, tá a demonstração que a gente deu uma olhada em sala de aula. E a proposição 1, né, que a soma inferior é sempre menor ou igual que a superior, já é uma desigualdade que facilita algumas contas, né? E a gente fez também, que eu lembro, esse critério aqui de integrabilidade, aqui, ó, que é um dos mais importantes nesse momento. É com ele que a gente faz a teoria para frente, né? Quer dizer, uma função vai ser integrável se somente ser a diferença, né? Dado um epsilon maior que zero, a diferença, né? Dado epsilon maior que zero, vai existir uma partição onde a diferença da soma superior menos a inferior é menor que esse epsilon. Ou seja, dado um erro qualquer, vai ter uma partição que a diferença das somas é menor que esse epsilon. Ou seja, né? Sempre que eu der um erro, eu vou ter uma partição onde o erro que você comete, né, da superior menos a inferior é menor que esse erro aqui, ó, dado, arbitrário. E com isso a gente vai ter então que no final, né, no limite das partições, esses dois valores são iguais. Acho que faltou, deixa eu ver, faltou esse teorema, né? E desse teorema eu vou ressaltar uma coisa, assim, ó, toda função contínua é integrável. Então acho que esse eu não fiz. Mas assim, eu quero chamar atenção pelo quê? Vai ter aqui uma jogada, né? A gente vai usar o quê? Usar algumas propriedades de continuidade, tá? Mas repara que não tem jeito, nesse primeiro momento eu vou ter que partir para o uso de soma. Não tem jeito, tem que usar soma aqui, ó.
tá? A gente faz aqui uma jogada que em determinado momento a gente vai usar a soma, tá? E aqui então a gente tem o resultado do teorema. Não vou ficar batendo nessa tecla desse teorema, porque eu nem estou muito interessado na demonstração em si, mas para evidenciar aqui se tem que tipo de instrumento que a gente usa, né? Então tá aqui, tá. Aí tem um outro teorema que é parecido com esse: toda função monótona é integrável, né? Aqui, esse aqui, que no final das contas, de novo, vou falar para vocês, em algum momento a gente vai usar, ó, a soma superior e a soma inferior, a diferença. Aqui a gente vai usar o critério de integrabilidade, né? Ó, que é isso aqui é menor que epsilon, mas passa por uma soma aqui, tá? Então, nesses exercícios primeiros que a gente vai fazer, a gente invariavelmente vai, em alguns momentos, vai ter que apelar e considerar uma soma, né? Não apelar, né? Vai ter que usar o conceito de soma mesmo, as propriedades da integral pela definição de soma mesmo, por partição. Aí tem algumas propriedades que a gente não viu em sala de aula, mas eu vou passar aqui rapidinho por elas, né? Ó, quando você soma duas funções integráveis, o resultado é integrável, a integral da soma é a soma das integrais. Constante, múltiplo constante sai do processo de integração. Quando você tem uma desigualdade, né, uma F1 é menor ou igual que F2, então as integrais respeitam essa desigualdade, né? E uma terceira propriedade clássica também é que se você quebra o intervalo no meio, então, e a função é integrável, ela vai ser integrável nos dois pedaços, né? E a integral de A até B é a integral de A até C e de C até B. Esse é importante em algumas passagens. Todos são importantes, né? Na verdade. Mas esse a gente usa em alguns momentos. Mas vai usar, acho que talvez até todos. Aí tem a demonstração aqui, que eu vou só chamar a atenção. Demonstração da proposição. Tem uma proposição aqui, essa aqui, ó. Essa proposição a gente vai usar ela largamente nos primeiros exercícios. Então a demonstração a gente vai pegar e vai usar o critério de integração, né? Vai mostrar que as funções são integráveis e usando somas, ó. Usar que a diferença das somas é menor que epsilon. Não vou entrar em detalhes da demonstração. Segue para baixo, ó. Sempre usando determinadas partições, né? Refinando partições, né? Tá vendo? E no final a gente vai ter aquela história de que aqui, ó, essa soma aqui, ó, é menor que epsilon. Aqui o epsilon aqui embaixo, ó. Deu final aqui, ó. Cadê? Somando, no final vai dar menor que epsilon. É porque já é integrável, a gente vai usar esse epsilon. Tá, e no final, tá aí, aqui B, C e D ficaram como exercícios. E aí encerra com corolário. Aqui, ó. Tá ok. O que eu estou interessado hoje são em 5 exercícios. Deixa eu ver aqui qual que eu separei. É nesse daqui, no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Tem um bônus também mais para frente, que é o 11, né? Mas a ideia agora é resolver esses 5 exercícios aqui, ó. Tá? Deixa eu lá no programa de gravação, dar um pause, que eu vou ter que trocar de arquivo aqui para a gente trabalhar em cima dos exercícios, beleza? Eu tenho que usar aqui o touchpad. Ok, estamos de volta aqui, eu já abri aqui o exercício, a gente vai acompanhar a solução do primeiro exercício. Agora eu vou aqui pro programa de edição. Vou usar aqui uma tinta verde aqui, ó, tá? Então, o primeiro exercício é esse aqui. Vamos considerar uma função
integrável de AB em R. Eu quero provar que o módulo dela é integrável. Primeira parte é mostrar que o módulo, se a função é integrável, o módulo é integrável. E mostrar que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Né? Ou seja, quero mostrar que se uma função é integrável, o seu módulo é integrável e, além disso, a integral do módulo é, no mínimo, o módulo da integral. Tá? Pode ser um pouco mais que isso. Ok, então. Então, começa fazendo o seguinte, toda vez que tem módulo, né, eu tenho que me preocupar onde a função é positiva, onde ela é negativa. Então, a gente começa essa solução definindo uma f mais de AB, né, em 0 mais, infinito, né, uma f mais que sai de AB e chega só em valores não negativos, está aqui. Como que eu defino ela? F mais é o máximo entre a f, tá, e 0. Então eu estou coletando todos os valores positivos da função. Né? Porque o máximo entre a função e 0 só vai me coletar o quê? Vai me coletar os valores positivos ou nulos, né? Isso aqui pode dar igual. Né? Então vai fazer com que a minha função, minha f mais, seja sempre maior ou igual que 0. Então quando eu passo o módulo nela, é a mesma coisa que não fazer nada, porque ela é sempre positiva. Então eu vou definir a f mais dessa forma. Tá? Eu vou pegar os valores negativos e jogar no 0 e deixar só os positivos. E vou definir uma f menos também nos valores positivos. E a f menos vai ser menos o mínimo entre f de x e 0. Então, os valores que estão abaixo de 0, eu vou jogar para cima, vou pegar o oposto dele. Né? É o caso semelhante, né, ao f mais, mas eu estou pegando os negativos e transformando em positivo. De forma que também a f menos é maior ou igual que 0. Tá bom? Então, quando eu passar o módulo nela, ela não vai fazer nada, o módulo é indiferente. E outra coisa que a gente destaca aqui, ó, a f, ela é exatamente a f mais menos a f menos. Tá? A f é exatamente essa diferença aqui. Né? E o módulo da f é exatamente a soma, né, da f mais com f menos. Tudo bem com essa parte? Essa parte é importante. Tá? Porque onde a função é negativa, aqui é 0 e aqui é o valor dela, negativo. Tá? Então vai bater igualzinho. E onde ela é positiva, a f menos é 0 e a f mais é o mesmo valor que a f. Né? E o módulo dela vai fazer o quê? Né? O módulo pega o que é positivo e deixa positivo, e pega o que é negativo e transforma em positivo. Então a gente tem isso aqui e isso aqui é bem importante. Então vamos subir aqui. Ó. A gente vai provar o que então? A gente vai provar, a ideia é provar que a f mais é integrável, tá ok? E depois usar a mesma ideia, mas isso vai seguir imediatamente, que a f menos é integrável, e usar a proposição que diz que soma de integráveis é integrável. Né? E aí a gente vai ter que o módulo é integrável porque ele é soma de funções integráveis. Então essa que é a ideia da coisa. Bora lá então para essa ideia. Então aqui nessa parte a gente vai mostrar que a f mais é integrável. Então de novo, que nem eu falei para vocês, vamos considerar então uma partição P, né, x0 igual a x1, xn igual a b. Uma partição, e vamos tomar o subintervalo como sendo i índice i. É o xi menos 1, xi. Aqui, ó. Esse é o subintervalo. Né? Se a f é maior ou igual que 0, para algum x aqui dentro desse intervalinho ii, né? Então, o máximo dela, né, o sup dela em x em i, vai ser o mesmo sup que o da f+, que eu vou chamar de ni. Tá? Se ela é positiva, né,
em algum valor desse subintervalo, né, significa que nesse valor, né, o sup dela vai ser igual ao sup da f+. Tá bom? Porque tá aqui, ó. Se ela for positivo em algum ponto aqui dentro, esses sups vão bater, porque essas funções, a f+ e a f, elas concordam nos elementos positivos. Por outro lado, né, você vai ter que o mínimo, né, o mi, que é o ínfimo de f de x, quando x está em yi, ele vai ser menor ou igual que o ínfimo da f+, que é o ni. Por quê? Para f, eu posso ter valores negativos. Para f+, não tem valor negativo. Isso aqui é no mínimo zero. Então tem essa desigualdade. Então o mi é menor ou igual que o ni. Né? Que o ni é o ínfimo da f+. E a gente tem aqui também que a f+ é maior ou igual que a f. Tá? Porque a f+ eu transformo em zero todos os valores não positivos. Então a gente tem o que aqui? Ó? Tem essa desigualdade aqui. Ó. O ni grande menos o ni pequeno é menor ou igual que o mi grande menos o mi pequeno. Para todo x em i. Eu estou dentro do intervalinho, tá vendo? Dentro desse subintervalo. Então, dentro de cada subintervalo, a gente tem essa situação aqui, ó. Ni menos ni, n grande menos n pequeno, menor ou igual que mi grande menos m pequeno. Vem das desigualdades, vem dessa igualdade, tá vendo? Isso aqui é igual, né? Esse valor aqui é igual a esse, mas esse mi, né, ele é menor ou igual que esse. Então aqui eu estou tirando um pouco menos do que eu tiraria aqui, ó. Tá? Ok, aí multiplicando por ΔXi dos dois lados, eu vou ter isso aqui. Então aqui eu tô em que caso eu tô? Eu tô aqui no caso onde eu tenho um x aqui dentro, né? E a f de x é positiva. Tá? Agora vamos pegar o caso onde a f de x é menor que zero. Né? Então, esse caso aqui, ó, eu vou ter que o mi, né, o sup desse negócio aqui, é menor ou igual que zero, que é o sup dessa daqui. Porque aqui, ó, aqui a função é negativa em todo o subintervalo. Então, são dois casos. Um caso é onde tem um valor onde ela é maior ou igual que zero, e o caso complementar é onde para todo valor dentro do subintervalo a função é negativa. Então é esse segundo caso que a gente está olhando aqui, ó. Então nesse segundo caso a gente tem aqui o mi sendo esse sup é menor ou igual que zero, porque esse sup vai ser um número, na melhor das hipóteses ele vai ser zero, porque todo mundo aqui é negativo, né? E zero é de fato esse sup aqui, ó, porque a função f+ nesse intervalo ela é identicamente nula, né? E o mínimo aqui é menor que zero, que é o mínimo aqui, porque aqui nesse intervalo f+ é identicamente nula. Então nesse caso eu também tenho aqui essa desigualdade aqui, ó, ni menos ni, que no caso aqui é zero, é menor ou igual que mi menos mzinho delta xi, tá? Ok, então eu tenho a mesma desigualdade em ambas as situações, né? Esse menor ou igual que esse menor ou igual que esse. Portanto, a soma, né, de PF+, menos a soma superior menos a inferior nessa P de F+, é menor ou igual que a soma PF superior menos a soma PF inferior. Tá? Aqui está
a soma, aqui ó, porque você considera se não me engano aqui é o ínfimo, não, esse aqui, tá, menor ou igual que esse aqui, em qualquer uma das situações. Ah, tá, e na hora que eu pego aqui, ó, pego essa diferença aqui, ó, pego essa soma aqui, que é exatamente o que você tem aqui, então essa menos essa, né, é menor ou igual que essa menos essa, porque esse aqui eu estou considerando f mais e aqui eu estou considerando f. Ok. Como a f é integrável, você consegue então deixar isso aqui, né, dado um epsilon, você consegue deixar isso aqui menor que epsilon. Então, se esse daqui da direita é menor que epsilon, o da esquerda também. Né? Como f é integrável, vai existir uma partição de forma que essa parte aqui é menor que epsilon, então você consegue dizer que essa também é menor que epsilon. Então, você conclui que a f é integrável. Né? Assim, né, da proposição 2a, aquela proposição com propriedade de integral, né, você tem mais menos f é a mesma coisa que f mais menos f mais menos f menos, que é o f menos. E como essas duas são integráveis, né, a diferença delas também é integrável. Né? Ou seja, provamos que a f mais é integrável e a f também é. Mas a f menos é a f mais menos f. Então, ela também é integrável. Então, eu tenho agora, o que eu tenho agora? Eu tenho f mais e f menos, ambas integráveis. E agora eu vou usar de novo a proposição 2a para garantir o seguinte, para garantir que o módulo, que é uma soma de funções integráveis, é integrável. Então, a primeira parte do exercício está pronta, né? Usando essa ideia de mostrar que a f mais e a f menos são integráveis. Agora, vamos ver a parte final do exercício, que é a desigualdade. Né? Para a desigualdade, a gente vai lembrar que a f menos também é positiva. Ela pega os valores negativos da f e rebate para cima. Né? E os positivos ela ignora, transforma em zero. Né? Então, como ela é maior ou igual que zero, usando a propriedade 2c, a gente tem aqui, ó, que a integral de f menos é maior ou igual que zero. E aí a gente vai fazer essa brincadeira aqui, ó, né? O módulo da integral, né, pela proposição 2a aqui, ó, vai ser o módulo da integral da f mais menos a integral de f menos, porque a f ela é essa diferença. Né? Isso aqui é menor ou igual que eu trocar esse sinal por mais, aqui ó, é uma coisa, tá? Menor ou igual que isso, tá? Deixa eu ver aqui, esse aqui. O que eu posso fazer, na verdade, ficaria melhor, né? Isso aqui é mais menos, né? Ficaria menor eu usar triangular direto aqui em cima. Nem precisa dessa parte aqui, ó. Usa triangular aqui, ó. Né? O módulo disso é menor ou igual que cada uma das parcelas. Aqui essa parcela teria um menos na frente, mas o módulo ele pega e some com esse menos. Né? Aí eu apagaria aqui. Então, tenho essa desigualdade. Isso aqui é menor ou igual que isso. Né? Agora, esse módulo aqui, ó, ele some, porque ambas as funções são positivas. Né? Então, isso aqui vão ser números positivos, então esse módulo desaparece. Né? Função não negativa, a integral vai ser positiva, e aqui a mesma coisa, então fica desse jeito. Tá? Agora, isso aqui, ó, né? Nada mais é porque da integral do módulo, que eu voltaria aqui, ó, pegaria essa integral aqui e consideraria só essa soma aqui, ó.
dx. Mas o que está aqui dentro é o módulo da f. E aí fechou aqui. E aí o exercício fecha com essa desigualdade aqui, ó. Deixa eu puxar para cima aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu ir lá para a gravação, dar uma pausa aqui, ver se tem alguma dúvida que ninguém interage. Bem estilão. Pausou não? Pronto. Magicamente viemos para o próximo exercício. Tá? Vou lá para o programa de edição. Esse exercício é o seguinte. Ele está falando o seguinte aqui, ó. Seja f uma função escada. Isso é, vai existir uma partição T0, T1, Tn de AB e n constantes C1, Cn, tais que f de x é Ci para todo x entre Ti menos 1 e Ti. Então, eu quero provar que f é integrável e a sua integral é essa soma aqui. Tá? Duas coisas. Primeiro, mostrar que essa função escada é integrável. Segunda parte, calcular a integral dela. Então, de novo, esses exercícios eles sempre começam você considerando um intervalinho, pegando partição, refinando partição, trabalhando com partições. Porque essa parte agora, a gente trabalha bem no comecinho mesmo da coisa. No outro roteiro, a gente já vai ver que a gente já tem mais instrumento teórico para trabalhar com os exercícios. Então, vamos considerar, então, a mesma coisa que a gente fez no anterior. Vai considerar um intervalo II, né, que é Ti menos 1, Ti. E vamos definir aqui, ó, Fi de x. Essa Fi de x é a f restrita a esse intervalo, se o x está nesse intervalo. E ela é zero no resto. Então, tua função escada, ela costuma ser aqui uns negócios assim, né? Na verdade, vai até aqui, ó. Ela é como se fosse um negócio assim, ó. Né? Aqui tem um C1, aqui é um C2, digamos, né? E aqui em cima é um C3. Acho que isso nem está aparecendo, na verdade. Vou pegar aqui a função escada assim, ó. Peguei aqui no cantinho, aqui, ó. Fiz uma escada subindo, mas essa escada não necessariamente precisa subir, né? Ela pode subir e descer, tá? Não tem problema. E tem você tem cada patamar aqui, é uma constante. É um resultado que a gente já tem do cálculo, né? Então, essa função escada ela é integrável e a integral dela é a soma de cada um da área dos retângulos aqui, ó. Essa escada pode subir, pode descer, então vou botar um degrau para baixo. Então essa é a função escada aqui. Então a gente começa quebrando e considerando, na verdade, uma função para cada degrau. Né? Então, por exemplo, a FI aqui, ó, né? Eu vou pegar um degrau aqui, TI menos 1, TI, aqui, ó, e a minha função FI ela é esse degrau, aqui, e zero no resto. Tá? Então, tá aqui. Para cada subintervalo, eu vou definir uma função auxiliar aqui. Vamos pegar, então, uma partição estrela, y1, yk, tá? E um ij, que é um pedacinho dessa partição aqui. Então, eu tenho uma partição, na verdade, a partição deveria começar com y0, né? Aqui, ó. Tá? Mas é só, se necessário, a gente faz só um ajuste de índice, tá bom? Mas acho que aqui deveria ser 0. Então, eu peguei uma partição estrela e considerei um subintervalo índice j nessa partição estrela. Então, é o seguinte, se o i inteiro, o ij estrela, for diferente de vazio, tá? Se eles se encontrarem, se o subintervalo índice j encontrar com o intervalo índice i, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, nesse caso, o mj é igual ao mj, que é ci. Por quê? Porque você vai pegar um pedaço, né? Digamos que tem uma partição, acho que essa cor não ficou bom, acho que o laranja fica bom. Essa partição encontrou com uma outra, né?
E nesse pedacinho de encontro, a função é constante igual a CI. Aqui, ó. Então, um valor máximo é igual ao valor mínimo, que é CI. Caso contrário, elas não se encontram. Se elas não se encontram, o máximo é zero, que é igual ao mínimo também. Porque se elas não se encontrarem, né, no intervalo J, ela vale zero. Tá? Então, de formas que, né, a soma dentro dessa P estrela aqui, da FI, é igual à soma da P estrela. A soma superior é igual à soma inferior, que é o próprio CI. Tá? Porque quando os intervalos não se encontram, né, você nem tem o que fazer essa conta. Essa aqui vai dar zero e aí vai dar zero. Né? Só vai sobrar a parte onde eles se encontram. Então, onde eles se encontram, você tem CI. Né? Agora, cadê aqui? Ó? Vamos para baixo aqui. Ó. Então, essa diferença aqui, como elas são iguais, essa diferença é zero, menor que epsilon, qualquer que seja o epsilon. Tá? Qualquer que seja o epsilon. Então, significa que essa função FI é integrável pelo nosso critério de integração. Né? A diferença da soma superior para a soma inferior para determinada partição é zero. Tá? Para qualquer partição. Eu comecei com uma estrela, né? Aqui poderia fazer a conta com estrela, mas qualquer partição, né, vai acontecer isso. Portanto, a FI é integrável, né, para todo i de 1 até n. E outra coisa, a nossa função f nada mais é do que o somatório para i igual até n de cada fi. Então, usando aquele argumento da proposição 2a indutivamente, né, ou seja, se eu tenho duas funções integráveis, a soma é integrável. Então, se eu tenho três integráveis, a soma também vai ser e por aí vai. Então, a função é integrável e essa primeira parte a gente fechou. Então, a integral da função escada é integrável. E agora a gente vai calcular a integral. Então, usando indutivamente a proposição 2D, né, a gente vai considerar que a integral de a até b da f de x vai ser o somatório da integral de i até n de ti menos 1 até ti. Vou para cada degrau da escada. Quer dizer, a integral da função é a integral de cada degrau da escada. Né? Aí, em cada degrau ela é constante, a integração de função constante a gente já tem, e aí ficou com esse resultado aqui. Beleza. Então, vou parar, dar um pause na gravação. Voltamos com o exercício 3 agora. Bora lá para o 3, então. Beleza, o exercício 3 ele é o seguinte, a pergunta é a seguinte: é possível ter a f positiva, na verdade não negativa, maior ou igual que zero, para todo x no intervalo e a integral ser zero, né? Sem que f seja identicamente nula, tá? Aí a resposta já é sim, né? Mas esse sim ele tem que vir antes de um contra-exemplo, né? Tem que vir logo após o sim, tem que dar um contra-exemplo. Então está perguntando: é possível f, né, maior ou igual que zero com integral zero? Né? Aqui é uma pegadinha. Né? Se você coloca aqui contínua, aí esse exercício é falso. Né? Mas como não tem a palavra contínua aqui, você pode ter criatividade para fazer uma função que ela é não negativa e não tem área. Olha o exemplo aqui, ó. F de x é zero se o x for diferente de meio, por exemplo, eu vou pegar o intervalo 0, 1, e 1 se o x for igual a meio. Tá? Essa função é, com certeza, maior ou igual que zero, porque ela vale 1 num ponto do intervalo. Né? O que o intervalo, em vez de ser AB,
eu vou estar considerando o intervalo 0, 1. Né? E f é integrável. Agora eu só vou provar que f é integrável. Essa função aqui é integrável. Então a gente vai pegar uma partição, aqui ó, sempre que, agora nessa fase, sempre que vai falar que é integrável, você vai pegar uma partição. Então eu peguei uma partição P de T0 até Tn, né? Eu vou pegar o meio dentro de um subintervalo aqui qualquer, tá? Ele vai ter que estar dentro de 1. E vou considerar um refinamento P estrela, né? Colocando um xj menos 1, que é meio menos epsilon sobre 2, e um xj que é meio mais epsilon sobre 2. Tá? Ou seja, né, pode ser que nessa partição aqui o meio caia em alguma ponta. Né? Caindo na ponta ou caindo no meio, tanto faz. Né? A gente vai acrescentar 2 pontos. Um pouquinho antes do meio e outro um pouquinho depois do meio. Então a gente vai considerar esse refinamento. Né? Então com esse refinamento, a gente vai calcular o SP, S grande P estrela F, que vai ser exatamente meio, que multiplica isso aqui, ó. Tá? Porque você vai ter o quê? Você vai ter, dentro desse intervalinho aqui, ó, que foi criado, né? Esse aqui vai ser meio, que multiplica essa, aqui é o valor da função, tá certo? O valor da função, deixa eu ver, aqui eu acho que tem uma coisa que tá, deixa eu ver, f de x é meio, que é o valor da função, não, deixa eu ver aqui, o valor da função é 1, deixa eu ver se é um equívoco, deixa eu ver, aqui o de cima menos o de baixo, vai ficar epsilon sobre 2. Aqui seria o máximo da função vezes o comprimento do intervalo, né? Seria isso. Então aqui, na verdade, acho que tem um equívoco. Aqui eu acho que é 1. Né? Aqui é 1. Aqui sendo 1, tá bom, vai ficar... Aqui sendo 1, você faz tem que fazer dar uma ajeitada aqui. Que aqui foi meio, deixa eu ver, que aqui é o comprimento desse intervalo, aqui fica epsilon sobre 2, se for, e aqui seria o valor máximo da função dentro desse subintervalo, o valor máximo dela é 1 na verdade, né? Aqui eu tenho duas saídas, eu posso eventualmente trocar essa função botando um meio aqui, tá? Ou fazer um ajuste aqui, ó, né? Considerar 1 menos epsilon sobre 2, 1 mais epsilon sobre 2, né? Ah, não, aqui é meio mesmo, aqui é meio, aqui não tem ajuste, porque meio é esse meio aqui, ó. Aí ficaria o quê? Ficaria... Aí fica epsilon direto, ou fica 2 epsilon? Ficaria 2 epsilon. Eu precisaria dividir esse epsilon. Aí você considera epsilon sobre 4 aqui. Tá? Se for 1, eu vou querer epsilon sobre 4 aqui, ó. Epsilon sobre 4 aqui, ó. Se for 1. Porque aqui fica meio mais epsilon sobre 4, meio mais epsilon sobre 4. Esse meio corta com meio. Aí fica epsilon sobre 4 mais epsilon sobre 4. E aí ficaria epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Tá bom. Ficou certo. Não tem problema aqui. Dá para fazer esse ajuste aqui. De qualquer forma, a soma superior de P estrela F é menor que epsilon. Tá? E a soma inferior vai dar 0. Tá? Porque a função ela se anula.
nesse intervalo aqui, ó. O mínimo dela nesse intervalo aqui é 0. Né? Porque tem um intervalinho aqui, isso aqui vai dar 0. Então a gente tem o que? A gente vai ter que SP estrela F menos S P estrela F vai ser epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. No caso aqui dá para concluir direto que é menor que epsilon. Sendo assim, a função f é integrável. Né? Além disso, a integral superior é isso aqui, que é menor ou igual que epsilon, para todo epsilon. Como a f é positiva, né, essa integral aqui é positiva também. Né, maior ou igual que zero. Né? Como f é maior ou igual que zero, a sua integral é maior ou igual que zero. Né? E a integral dela, no caso, né, a integral superior, ela é identicamente nula, por causa disso aqui, ó, né? Disso aqui, ó. Aqui, ó. A integral superior é o ínfimo das somas superiores. As somas superiores são majoradas por um epsilon arbitrário, né? Ou seja, essa integral aqui é menor ou igual que zero. Por outro lado, como a f é não negativa, a integral tem que ser não negativa. Agora, a integral, então, ela é tanto maior ou igual que zero quanto menor ou igual que zero, ou seja, ela é exatamente zero. Né? Mas repara que a integral é exatamente zero, mas ela não é identicamente nula. Então, está aqui feito o exercício. Daquele pause maroto aqui, tá? Voltando para o 4, então bora lá para o programa de aqui, 4. O exercício 4 é o seguinte, ele pede, né, ele fala que f de menos a até a integrável. Então ele pede para provar que se f é uma função ímpar, então a integral de menos a até a é zero, e se é uma função par, a integral de menos a até a é 2 vezes a integral de 0 até a. Né? Então vamos fazer o item A. O item A requer uma função par. O que é uma função par? Uma função par é uma função que f de menos x é igual a menos f de x para todo x de menos a até a. Né? Tem até um grafiquinho aqui, ó, de um exemplo de uma função par. Né? Ela é simétrica com relação à origem. Né? Então aqui, usando a proposição 2, né, a integral de menos a até a é igual à integral de menos a até zero mais a integral de zero até a. Tá? Tá. Como uma função ímpar é simétrica com relação à origem, né, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a integral de menos a até f de x dx é mais ou menos a área, né, a área de R, a área entre a região delimitada de menos a até zero, e essa função aqui de 0 até a vai ser menos mais a área de R. Daí segue o seguinte, né? Daí segue diretamente que a integral, cadê aqui a mãozinha? Que a integral de menos a até zero e de 0 até a vai se cancelar porque se uma for mais, a outra é menos, e se a outra for menos, a outra é mais. Então isso aqui já se anula usando aquela relação de área, né, com integração. E para a função par, a gente vai ter o seguinte, né, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y, aqui, ó, mais ou menos aqui um exemplo de função par. Né? Portanto, a integral de menos a até a vai ser a integral de menos a até zero, de 0 até a, né? E aí vai bater. Né? Ambas vão ter a mesma área, por questão de simetria, tá vendo? Essa área aqui é igual a essa. Né? Então vai ser mais aqui, menos, que é 2 vezes mais ou menos a R, que é 2 vezes a integral aqui. Ó. Alguém já deve ter até falado, bora cair esse aí, professor. Não sei se vai cair ou não. Partiu exercício 5, então. Dá um pause aqui rapidinho. Pronto, agora voltou. Bora lá para o quinto exercício. Vou programa aqui de gravação aqui. Não, programa aqui. Bora lá então.
Tá. O quinto exercício é prove que se f1 e f2 são duas funções integráveis, tá? De AB em R, e a f1 é menor ou igual que a f2, né? Para todo x no intervalo. Então, a área do subconjunto plano delimitado pelos gráficos de f1 e f2 entre A e B é dada por integral, né, da f2 menos a f1 dx. Tá? E aí é o seguinte, de novo a gente vai ter que fazer ali uma separação onde a função é positiva, onde ela é negativa, para poder fazer essas contas de forma melhor. Então a gente vai considerar aqui, ó, fi mais de x como sendo o máximo entre fi de x e zero, para i igual a 1, 2. Então para f1, vou ter f1 mais, vou ter f2 mais, né? Tá aqui. E a fi menos é o mínimo entre a fi x, 0, para i igual a 1 até 2. Então eu vou ter f1 mais, f2 mais, vou ter f1 menos e f2 menos, tá? E elas têm uma relação entre elas, né? Então bora lá. Outra coisa, a gente já sabe aqui, ó, que fi de x é uma mais a outra, tá? É uma mais a outra. Além disso, o gráfico de fi mais está acima do eixo x sempre, né? E o gráfico de fi menos está sempre abaixo do eixo x. Que é isso que eu tenho que levar em consideração. Porque quando eu estou falando de área, né, a área é a integral se está acima e menos a integral se está abaixo. Tá? Então, qual que é a jogada aqui? Ó? A integral de a até b de f2 mais dx é a área em R2 e a integral de a até b de f1 mais é a área de R1. Tá? Porque aqui você está, né, você tá tendo a área da parte de cima e a área da parte de cima. Né? Aqui, ó, ARI mais é a área entre o gráfico de FI mais e o eixo X, para i igual a 1 a T2. Bom, além disso, essa integral de menos aqui, ó, então, ó, é menos essa área e essa aqui é menos essa área. Então, aqui é a propriedade de integração com área mesmo. Né? E aqui, só que aqui, quando é FI menos, é a área entre o gráfico e o eixo X também. Só que um está na parte de cima e outro está na parte de baixo. A integração na parte de baixo vai dar negativa, então a área tem que ser corrigida por esse menos aqui. Ó. Né? E assim, então, a área entre as curvas F1 e F2 vai ser o quê? Vai ser a diferença entre F2 mais e F2 mais e F1 mais a diferença de F2 menos F1 menos, que vai ser a área entre os gráficos. Na hora que você distribui essas contas, né, você põe numa integral só, você vai ficar com isso aqui. Ó. É só acompanhar essas contas. Aí esse aqui vai vir para cá, vai formar a integral de f, e esse aqui vai vir para cá, vai formar menos a integral de f1. Aqui vai ficar, aqui, ó, vai ficar a integral de f2 e aqui vai dar menos a integral de f1. Então o exercício está resolvido. De bônus, eu vou fazer esse 11 aqui, ó, né? Aqui, ó. Seja f de AB em R integrável. Prove que a função f de AB em R, definida pelo f de x, é a integral de a até x de f de t dt, é Lipschitziana. Tá? Ou seja, quero mostrar que f de x menos f de y é menor ou igual que c que multiplica x menos y. Aqui, ó. Isso que é ser Lipschitziano. Então, bora lá com isso aí. Então, a função é essa. Vou pegar um y maior que x. Então, o módulo de f de y menos f de x vai ser o módulo da integral de a até y f de t dt menos a integral de a até x f de t dt. Aí, isso aqui, usando aquela propriedade, né, você vai ter exatamente que isso aqui é o módulo da integral de x até y f de t dt.
tá? Porque essa diferença vai se anular fora desse intervalinho. Agora, isso aqui é menor ou igual que a integral de x até y do módulo de f de t dt. Agora, esse valor aqui eu posso trocar por o máximo da função dentro desse intervalo, ou dentro do AB todinho. Então, aqui é menor ou igual que a integral de x até y do máximo vezes o máximo dt. Agora, isso aqui, esse máximo é uma constante, ela sai, então fica máximo a integral de x até y de dt, que é y menos x. Tá? Agora, como isso aqui é positivo, eu posso trocar pelo módulo. Aí fechou. F de y menos f de x, tá? É menor que mx menos y. Esse máximo eu peguei aqui, máximo de f de t entre x e y. Tá? Se o m é zero, se esse máximo é zero, nem tem muito o que fazer. A gente pode tomar um c qualquer. Né? Porque aqui daria zero e trivialmente é menor que x menos y. Nem precisava considerar se o m é zero. Eu não dividi por ele em nenhum momento, então não tem problema. Então esse aqui nem precisava ser considerado. Tá? No caso é o verde aqui. Nem precisava ser considerado. Tá? Então nesse caso já provou que é f é lipschitziana. Ok, deixa eu ir lá para a gravação. Dá um pause aqui e ver se quem está acordado ainda. Então tá, foi isso. Era o que tínhamos para hoje. E boa noite se esse vídeo for para o YouTube. Acho que vai.